Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Saúde Mental para Equipes Multiprofissionais. Um curso de pós-graduação que nós temos muito orgulho de coordenar já há muitos anos na parceria com a Unip, em que nós formamos profissionais médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, farmacêuticos, nutricionistas e outros interessados para atuarem nos vários cenários, nos inúmeros mercados, nas grandes oportunidades da saúde mental. Como, por exemplo, no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, no NAPS, no Núcleo de Atenção Psicossocial, na RAPS como um todo, na Rede de Assistência Psicossocial, como também consultório de rua, consultório na rua, comunidades terapêuticas, clínicas psiquiátricas, enfim, existe uma ampla gama de oportunidade de quem quer trabalhar em equipe e nas temáticas de saúde mental, tanto em prevenção, como também em tratamento e em reabilitação. Essa é a nossa pós-graduação e agora eu vou falar de quais são as características do transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar já foi chamado até uns 2 anos atrás de transtorno da compulsão alimentar periódica, mas com as revisões dos manuais diagnósticos passou a ser denominado como transtorno da compulsão alimentar e esta condição clínica reconhecida como sendo um transtorno alimentar, assim como anorexia nervosa e bulimia nervosa, ou seja, transtorno da compulsão alimentar é uma entidade clínica que, logicamente, requer tratamento. Tratamento preferencialmente multiprofissional para os melhores resultados na resolução dos sintomas e, especialmente, para prevenir que este paciente volte a apresentar esses sintomas em algum momento do futuro. E que, se ele tem algum risco de recaída, de retomada desses sintomas, que tem a habilidade de procurar o sistema de tratamento o mais precocemente possível. Então, das características, os sintomas estão relacionados, então, a comportamentos alimentares mal adaptativos, ou seja, errôneos, ou então não saudáveis, e que inclui, então, as compulsões. Como que nós podemos compreender uma compulsão alimentar? Corresponde a ingerir, a alimentar, a comer uma quantidade vultuosa de alimentos com uma sensação que o paciente relata como sendo de total falta de controle, no intervalo de tempo curto, sem ter sensação prazerosa, muitas vezes nem se lembrando do sabor, da textura e da temperatura dos alimentos e incluindo em alguns episódios dessa compulsão, misturas bizarras de alimentos como doces e salgados no mesmo episódio, sem que isso faça parte daquela cultura alimentar. Então, no transtorno da compulsão alimentar periódica, tem esses episódios de compulsão que não estão relacionados a um evento comemorativo, não estão relacionados a nenhuma forma contextualizada, tanto é de comemoração. Tanto é que a maioria dos episódios de compulsão alimentar, eles acontecem com o indivíduo fazendo isso de maneira isolada, sem a presença de amigos, familiares, ou mesmo das pessoas que moram com ele e com ela. E ocorre em indivíduos com peso normal, sobrepeso e obesos. Geralmente nós vamos ver pessoas com compulsão alimentar que não estão obesas quando estão com os sintomas iniciais de compulsão alimentar. Porque como neste adoecimento alimentar tem as ingestões volumosas de alimentos sem purgação, como acontece na bulimia nervosa, que tem purgação, então se não tem purgação, esses indivíduos tendem a concentrarem ganho de peso e estarem pelo menos com sobrepeso e obesidade quando chegam até nós. Poucos são os casos que eu me lembro de pacientes que chegaram para tratar transtorno da compulsão alimentar e que estavam ainda com peso normal, com peso saudável. E ocorre em indivíduos com peso normal, então, a maioria dos indivíduos obesos não desenvolve compulsão alimentar recorrente.
Obeso com transtorno de compulsão alimentar tem algumas características específicas. Tem um determinado padrão que nós descrevemos como sendo bastante repetido, que é consome mais calorias. Então, obesos com compulsão alimentar, em comparação aos obesos gerais, consomem mais alimentos, mais calorias. Tem mais prejuízo funcional, tanto social como também pessoal, da disponibilidade para o trabalho, para resolver problemas, para controlar comorbidades clínicas como hipertensão e diabetes. Tem uma qualidade de vida inferior, tanto para o deslocamento, como para a independência, por exemplo, para dirigir seus veículos. Tem mais sofrimento subjetivo, com relato de sintomas mais intensos de depressão, como também de ansiedade e impulsividade para outros comportamentos, como por exemplo agressivos, para arrancar pelos, e maior comorbidade psiquiátrica, ou seja, também obesos com compulsão alimentar, em comparação aos obesos sem compulsão alimentar, estão com risco aumentado para abuso e dependência de álcool e drogas, para também risco de suicídio, para não adesão ao tratamento e outras comorbidades, como, por exemplo, transtornos de impulsos múltiplos, agressivo, sexual e outros. Outra característica, então, do transtorno da compulsão alimentar é a ingestão alimentar que cumpre funções divergentes da nutrição orgânica. Na nutrição orgânica e saudável, equilibrada, tem como função o comer também com características psicossociais, de convivência com pessoas queridas, da sensação prazerosa. No transtorno da compulsão alimentar, o indivíduo tende a evitar ao máximo ter comportamentos, ter a sua alimentação na presença de outros, pelo risco dele ingerir quantidades volumosas sem condição de controle, ainda que queira, e daí ser ridicularizado, julgado, mal avaliado, enfim, ficar condenado, envergonhado. E no transtorno da compulsão alimentar, então, são marcantes a obtenção de prazer e compensação psicológica ou emocional, a evitação ou alívio de sofrimento mental, a busca de um equilíbrio psíquico, sem obtenção de êxito, sem que tenha essa condição. Por outro lado, essa gratificação que ele procura nesses episódios, ela é temporária e ilusória, pois fala que tem constrangimento. O constrangimento é por não conseguir controlar nem isso da sua vida, e aí tem aquelas distorções. Se eu não consigo controlar nem isso da minha vida, não consigo controlar outras coisas. E, além dessa baixa estima, ele prefere comer de forma solitária para evitar críticas e desgastes, além de que essas ingestões volumosas causam um imediato desconforto físico com aquela sensação de empachamento que vai ficar por horas do dia, dificultando as suas atividades produtivas em função desse desconforto. Enfim, o transtorno da compulsão alimentar é uma condição clínica reconhecida como doença alimentar, como transtorno alimentar, já há alguns anos e que merece um tratamento intensivo. Características: alta prevalência em pacientes que desejam emagrecer. Os pacientes obesos que procuram tratamento têm mais probabilidade de apresentar obesidade junto com o transtorno da compulsão alimentar do que os obesos que não estão interessados nem buscando tratamento. Então, dentre os pacientes que procuram tratamento para emagrecer, 15 a 22% deles obesos e 16 a 51% em programas para perda de peso. Alta prevalência em candidatos à cirurgia bariátrica. Daí, nós psiquiatras e psicólogos, quando vamos avaliar pacientes obesos para cirurgia bariátrica, devemos investigar ativamente a presença de sintomas do transtorno da compulsão alimentar. Esses sintomas não são contraindicações severas, absolutas e plenas para contraindicar a cirurgia, mas precisam estar tratados para evitar que esse paciente tenha desfechos negativos da cirurgia, se forem para a cirurgia sem esses sintomas estarem tratados. E comum necessidade de suplementação de nutrientes como vitamina D, vitamina A, B12, proteínas, zinco, entre outros. E comum esses pacientes também apresentarem comorbidades clínicas de diabetes, hipertensão,
cardiopatia, entre outras, como também dislipidemia. Desta maneira, nós habilitamos, formamos, preparamos, incentivamos os nossos pós-graduandos para que, diante de um paciente obeso, tenha o máximo possível de intervenções que explorem se esse paciente obeso apresenta transtorno de compulsão alimentar, se além do transtorno de compulsão alimentar, se ele apresenta comorbidade psiquiátrica, como depressão, ansiedade, outras impulsividades, se tem comorbidades clínicas de hipertensão, diabetes, se essas estão tratadas, se o paciente negligencia esses atendimentos. Por quê? Nós formamos pós-graduandos que estejam habilitados, incentivados, interessados com o propósito de melhorar muito a qualidade de vida de seus pacientes atendidos. Ou seja, um paciente procurou o tratamento com você, profissional da saúde, para a questão de obesidade, estando na pós-graduação e sendo pós-graduado por nós, você vai ter uma visão múltipla, amplificada de responsabilidade e de informações que possa, de uma única queixa de obesidade, procurar sobre sintomas de compulsão alimentar, sobre comorbidades clínicas outras e estabelecer um tratamento multiprofissional amplo e específico daquele cliente para melhorar a sua qualidade de vida em mais de um aspecto, em aspectos além daqueles que foram motivadores da procura imediata. Nossa, como eu fico satisfeito, entusiasmado e empolgado quando nós recebemos feedbacks dos nossos alunos já durante a graduação e depois, já durante a pós-graduação e depois que terminaram, que depois desse curso ficaram mais amplos, ficaram mais maduros, ficaram mais instrumentalizados para enxergarem uma situação aparentemente simplista, reducionista e única, em sendo uma situação fazendo parte de um conjunto de condições que precisam e precisavam ter intervenção amplificada para o melhor resultado. Então, nós temos o nosso curso, estamos ofertando o nosso curso Saúde Mental para equipes multiprofissionais. Esta mini aula é apenas uma amostra da qualidade, da quantidade de informações transformadoras, aplicáveis, úteis, que os senhores e senhoras vão poder aprender e ao final de cada aula, com professores muito experientes, já estarem prontos para, ao final de cada encontro, aplicarem esses conhecimentos na prática para a obtenção de resultados altamente resolutivos. Esta é a maneira com que nós trabalhamos formando profissionais de alta performance que possam ter uma dimensão muito ampliada da resolução de cada problema que chega até o seu CAPS, o seu NAPS, o seu consultório de rua, seu consultório na rua, a sua clínica, o seu consultório, e que, numa perspectiva multiprofissional, possa ter uma resolução também muito ampla. E, inclusive, com a preocupação prospectiva, com a preocupação longitudinal na vida desse paciente. Ou seja, por exemplo, se trata em equipe o transtorno da compulsão alimentar, que habilite esse paciente a reconhecer possíveis momentos de recaída nesses sintomas e, de preferência, que esse paciente procure, pelo resto da sua vida, aplicar o que aprendeu e que vivenciou para resolver outras questões de vida. A nossa pós-graduação, então, as informações estão em um link aqui abaixo do seu vídeo. Entre nesse link e você vai ter acesso a todas as informações pedagógicas, financeiras, administrativas e metodológicas desse nosso curso que temos há muitos anos em parceria com o NIP, formando os profissionais altamente qualificados que, preparados por nós, fazem uma participação e um enfrentamento no mercado de trabalho com chances ampliadas de aprovação em entrevistas de emprego, em processos seletivos, em concursos públicos e que também, já durante a pós-graduação e ao final dela, estão mais habilitados para mudança de trabalho, procura de empregos que tragam mais satisfação,
ser convidado para posições de liderança, coordenação, conseguir remunerações maiores e, especialmente, mais reconhecimento social, sendo chamado para palestras em congressos, workshops, sendo chamado para entrevista em rádio, televisão, enfim. A pós-graduação é uma oportunidade que o profissional alcança níveis de performance profissional maiores, mais satisfatórios. Nós, da equipe Vida Mental, estamos muito interessados em tirar todas as suas dúvidas. Então, por favor, pode escrever direto para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br, ligar, mandar dúvidas pelo telefone 11 99622 8835. Será uma grande satisfação, como coordenador, tirar as suas dúvidas. A nossa equipe também está totalmente disponível para tirar suas dúvidas no cursos@vidamental.com.br e no 11 99 901 6189. Se você quer falar diretamente na Unip, ótimo! Aqui estão os telefones. Tanto quem mora na Grande São Paulo, o 11 2166 1066, como também de todo o Brasil sem custos, no 0800 010 9000. Dessa maneira, agradeço pela oportunidade de ter ministrado esta aula para vocês e fica aí então o chamado para inscrição e matrícula na nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Nós vamos então ter a oportunidade de levá-lo a um nível de atuação profissional muito mais além.